Muito boa tarde, muito boa noite, queridos alunos. Hoje vamos falar sobre a importância dos sistemas de informação. Conforme sabeis, hoje em dia as empresas são obrigadas a utilizar uma série de sistemas de informação que ajudam a facilitar o manuseio da própria informação e também ajudam na tomada de decisão, porque anteriormente os mecanismos de trabalho eram outros, ou seja, quando surgiu o registro da própria informação financeira, ela era feita de uma maneira arcaica, tendo em atenção as ferramentas que os distintos gestores utilizavam e tinham à sua disposição. Com o advento da tecnologia, hoje em dia nós temos ao nosso dispor uma série de dispositivos, temos uma série de programas que são utilizados no processamento da própria informação. Por exemplo, para a contabilidade há distintos aplicativos, há variadíssimos aplicativos. Se fôssemos de facto a enumerá-los, seria fastidioso. Mas no caso de Angola, por exemplo, podemos dar aqui dois que são muito utilizados. Há quem utiliza muito o Primavera, mas para empresas mais robustas, hoje em dia muitas empresas já estão a utilizar o SAP, que é um ERP, que é um sistema integrado, que é um ERP, também podemos dizer, que ajuda a facilitar na integração da própria informação. E os autores que vocês estão a ver aqui, que são os autores Loudon e Loudon, no ano de 1999, já falavam desses desafios que são colocados às próprias organizações por motivos muito relacionados com a questão dos clientes. Ou seja, hoje em dia nós sabemos que as empresas estão no mercado em que de facto há competitividade. De facto, o que é que os clientes procuram? Os clientes procuram empresas que satisfaçam as suas necessidades. Os clientes procuram empresas com as quais eles se consigam rever. No entanto, daí nós falamos que a concorrência é um dos fatores que tem estado a pesar muito neste sentido. Então, os autores falam que estes desafios, quer novos clientes, quer como a concorrência, como a tecnologia e muitos outros fatores, quer da vertente econômica, governamentais, acabam por ter um peso significativo nas próprias organizações. O que é que se quer? O que se quer é que as empresas saibam identificar os problemas que ocorrem no mercado, saibam identificar as oportunidades que também ocorrem no mercado. E isto é muito interligado a uma questão relacionada com os sistemas de informação que essas empresas utilizam, que sem sombra de dúvida têm que contribuir para o aumento da capacidade de reação. Ou seja, reação tendo atenção aos distintos contextos que são colocados. Ou seja, hoje em dia nós podemos ver como é que vamos reagir face ao mercado, nós vamos ver como é que podemos reagir face à própria concorrência, são empresas que operam no mesmo ramo de atividade. Então é bom que a empresa em si identifique uma estratégia de tal forma que permite ultrapassar os seus concorrentes. E a contabilidade, conforme nós já nos referimos, é uma das bases muito importante nessa questão aqui, na tomada de decisão. Ou seja, a tomada de decisão é feita com base em informação. E o gestor, no final do dia, quer ter a informação ou no seu tablet, ou no seu telemóvel, ou mesmo através de relatórios. Hoje em dia existem aplicativos que dão resumos, existem aplicativos que dão informações
de distintas áreas que existem dentro da organização, o que cada área consumiu, o que cada área produziu, quais são os constrangimentos que surgiram. Ou seja, muitos falam de QPI ou KPI, que são indicadores de performance das próprias organizações. Então, hoje em dia são softwares que existem e que nós podemos ter na ponta dos nossos dedos, e num piscar de olhos eles nos dão a informação da situação da organização nas suas distintas áreas. Daí nós dissemos que a contabilidade é essa ferramenta que ajuda na tomada de decisão, porque é essa decisão que, sem sombra de dúvida, é muito importante para que o gestor consiga fazer a gestão dos negócios que tem o seu controle. Porque se o gestor não tiver o acesso a essa informação, então torna-se de facto muito complicado. Stern, no ano de 1998, apresenta o conceito de sistema de informação com uma série de elementos ou componentes interrelacionados que coletam a própria informação. E aqui vocês vão poder mais ver à frente que precisa-se da própria informação, e aqui vamos chamar isso como um canal de entrada, porque os softwares, os programas que temos, se não forem alimentados, não tiverem inputs, não tiverem entrada de informação, dificilmente eles conseguirão depois dar um resultado dessa própria informação. Ou seja, o que estamos a dizer é que os softwares, os programas precisam de ser alimentados com a própria informação. E estamos a falar que estes sistemas, o que é que fazem? Manipulam e armazenam a própria informação. Depois acabam por disseminar, ou seja, dar a própria saída da informação e os dados, no sentido de permitir existir um feedback, ou seja, há um canal de entrada da própria informação. Vocês vão poder ver à frente que temos distintos documentos que ajudam a alimentar essa entrada da informação. Existe o processamento da própria informação, depois existe o canal de saída da própria informação, que é importante na tomada de decisão. E aqui, sem sombra de dúvida, vocês poderão ver, e vocês têm à vossa disposição este diagrama que espelha muito bem como é que funciona isto. Ou seja, nós temos um canal de entrada da própria informação, temos um canal de processamento da informação, temos um canal de saída da própria informação. Ou seja, se não existir entrada de informação, então não tem como ter os resultados ou a saída da própria informação. Ou seja, os softwares, os programas, os sistemas de informação precisam de ser alimentados, precisam de ter informação para que essa informação possa ser processada e depois ter a saída através de relatórios, de indicadores, etc, etc. Os sistemas de informação são projetados a partir de sistemas gerenciais, os sistemas de informação gerenciais são projetados a partir do sistema de informação que auxiliam a administração a atingirem as metas que foram preconizadas. Ou seja, sabemos nós que no princípio de cada empresa há uma série de estratégias, há uma série de programas, há uma série de planos e projetos que são traçados. E posteriormente tem de existir um acompanhamento para vermos, conforme já referimos nas aulas passadas, para analisarmos qual é o desvio que está ocorrendo na própria empresa face à informação que foi projetada inicialmente. Isto porque depois vai ajudar numa questão que é relacionada com a competitividade. Ou seja, se nós tivermos um acompanhamento dos dados, se nós tivermos um acompanhamento atempado da própria informação, então estaremos também a tempo e horas aptos para podermos tomar medidas corretivas. Daí que nós dizemos que é efetivamente muito importante. Estamos a falar que existem duas fontes de informações. Estamos
estamos a falar de uma fonte de informação que é interna, uma outra fonte de informação que é externa. Essas duas fontes de informação que são importantes acabam por depois alimentar a própria organização na tomada de decisão. Ou seja, esta tomada de decisão geralmente é feita tendo atenção dos ambientes. Um ambiente que é o ambiente externo, que muitos também dizem de ambiente exógeno, aquele ambiente que está fora da própria empresa, e um outro ambiente muito conhecido que é o ambiente endógeno, ou seja, são um ambiente que é intra, ou seja, um ambiente que é dentro da própria empresa. Estes dois ambientes são muito importantes na tomada de decisão, porque vão ser elementos essenciais para a comparação de padrões, ou seja, tendo atenção muitas das vezes aquilo que foi projetado, o que foi alcançado. Por exemplo, muitas das vezes as empresas pretendem produzir 100 mil, 200, 300 mil unidades, mas muitas das vezes existe uma série de fatores. Podemos falar aqui de alguns fatores que são variáveis exógenas que acabam por depois virem impactar a própria variável, os próprios elementos que são endógenos, ou seja, dentro da própria organização. Por exemplo, ninguém contava que as empresas poderiam estar paralisadas por causa dessa pandemia que estamos a viver hoje, que é o coronavírus. Mas projetaram no princípio do ano, produziram, por exemplo, 100 mil, 1 milhão de unidades, mas agora estão paradas, não podem produzir muitas delas. Então isto acaba por ter um impacto direto depois dentro da própria organização. Então, e aqui é que depois é importante, necessariamente, tomar medidas corretivas para tentar fazer com que se reduzam esses desvios. Ou seja, outra vez depois vai ter que criar turnos para que possam recuperar essas horas que foram perdidas, ou vai ter que se aumentar as horas de trabalho. Ou seja, depois cada empresa vai ter que adequar uma série de medidas para poder ultrapassar esta situação que se está a viver. Então, essas informações todas depois, e aqui estamos a ver que é uma retroalimentação, ou seja, aqui estamos a falar que estas comparação dos padrões vão ser tomadas medidas, aqui há decisões que são tomadas, depois de estão sendo tomadas essas decisões existe um monitoramento, ou seja, um acompanhamento para ver se efetivamente aquilo que foi projetado está a ser acompanhado ou se está muito fora dos padrões que foram definidos pela direção, pela própria empresa. No entanto, daí nós dizemos que são fatores muito cruciais. Vocês podem ver aqui que temos dois elementos são principais para que haja sistema de informação. Estamos a falar das fontes externas, e aqui podemos ver, temos a falar de extratos bancários, faturas de fornecedor, liquidação de imposto, estatística, estudos de legislação e muitas outras informações que são vitais, que acabam por depois alimentar os próprios sistemas de informação. Estamos a falar de fontes internas, aqui estamos a falar de controle de estoques, estamos a falar de gestão de recursos humanos, contabilístico, faturação e controle de clientes. Ou seja, aqui estamos a falar que são fontes internas de informação, por exemplo, o que a área de produção consumiu, que mais produto saiu, se ainda tem esse produto em armazém ou não temos, qual é o estoque mínimo que foi definido, qual é a assiduidade, quem faltou, quem não faltou. Ou seja, essas áreas todas depois devem estar interligadas para que no final se consiga produzir uma informação para os decisores, para os conselhos de administração. Se não existir alimentação dessa informação, efetivamente não teremos as informações finais que são cruciais para que possam ser tomadas medidas corretivas. Vocês podem ver muito bem aqui que existem distintas ou variadíssimos sistemas de informação. Temos o sistema de faturação,
e que dá a conhecer a contabilidade, as vendas que foram efetuadas, as condições, se foram a pronto pagamento, se foi venda a crédito, se temos a questão de clientes que levaram mercadoria até, como é que é os juros, ou seja, estamos a falar de subsistema de recursos humanos, o que é que faz? Controla o pessoal, controla a assiduidade, faz o processamento de salários e outros aspectos que são importantes. Estamos a falar que geralmente temos a contabilidade, que depois, e aqui nós defendemos que as áreas devem ser interligadas, para o que acontece numa área depois acaba por vir alimentar uma outra área. As áreas dentro da organização, a organização é um conjunto, é um todo, então as áreas não podem trabalhar isoladas, e daí que nós dissemos que toda a informação que é processada depois acaba por vir para a contabilidade, é na contabilidade onde é processada toda esta informação que ocorreu nas distintas ou nas diferentes áreas que compõem a nossa organização. Daí dizermos que que a empresa tem que trabalhar interligada, a empresa tem que trabalhar como um todo, não é? Para que efetivamente se consiga a posterior tomar decisões. E falamos de distintas questões, por exemplo, temos variáveis macroeconômicas, que já falamos, fazem parte do ambiente exógeno, e estamos a falar de micro, estamos a falar de informações das entidades empresariais e outras, que permitem depois os terceiros formar opiniões e também ajudar na tomada de decisão. Bom, meus caros, julgo que relativamente a este capítulo da importância dos sistemas de informação era o que nos importava tecer. Muito obrigado.